Olá você! Seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo do autismo. Inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Victor, a gente vem de uma caminhada de muitas palestras, então vamos aproveitar e mandar beijinho. Gente, que gracinha, o Victor tem fã pré-adolescente e criança. E a gente conheceu 4 da melhor qualidade, lá em Cruzeiro, em Minas Gerais. Não, gente, Cruzeiro é São Paulo. Em Cruzeiro, gente. Vamos mandar um beijo, então, para o Henrique, para o irmão dele, Igor, para Dora e para Ana. Isso. Foi muito bom ficar com vocês. Gente, Beijo para vocês. Isso aí. Victor, a gente também ficou muito impressionado. A gente foi numa conferência, num congresso internacional do autismo na UFMG, e a gente viu 2 autistas gêmeos, maiores, né, Victor? Acho que nós vamos saber ainda qual a idade deles. E aí, por trás desses meninos, uma profissional que hoje tem que estar aqui com a gente, né, Victor? Isso mesmo. Maria Helena de Azevedo Roscoe. Isso. Prazer, bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. É bom compartilhar com vocês e com essa turma que te segue, né, um pouco sobre minha experiência aí com o Gustavo e com o Cristiano. Eu sou psiquiatra, já era psiquiatra antes de tê-los. Eles têm 22 anos, tá vendo? Já são 2 rapazes adultos, né? Tem autismo que que a gente poderia classificar num grau mais severo, eles são não verbais. Você até queria perguntar para a doutora sobre isso? Sim, isso mesmo. É que eu fico pensando nessa questão do espectro, né? O que diferencia o autismo leve do moderado, do severo? Quais são os critérios? E é assim mesmo? Olha, eu não gosto muito dessa classificação assim, muito estanque, não, sabe? Eu prefiro o entendimento do espectro. Então, é um espectro amplo, todas as pessoas que estão dentro desse espectro vão compartilhar as características de dificuldade de linguagem, da comunicação, sim, tá? Mesmo que tenha a fala 100% preservada, elas têm dificuldade na comunicação. Nós sabemos disso. Muito bem. Tem dificuldades na socialização, no aprendizado de habilidades sociais, que está muito ligado à linguagem, a questão do papel social de cada um, desde o papel do pai, da mãe, do filho, do irmão, e por aí vai, do professor, do profissional, da namorada, quer dizer, são papéis sociais que cada um de nós encarna, mas esses papéis, eles têm muito a ver com a linguagem e com a cultura que a gente habita. E as pessoas com autismo não são só elas não, tá? Todos nós temos que cumprir esse desafio de interagir, né? A vida, o ser humano, com esses códigos sociais e simbólicos com os quais a gente tem que se haver. Na verdade, todo ser humano tem uma certa dificuldade disso, de se apropriar dessa estrutura simbólica e da linguagem que constitui nossa sociedade, né? Então, e as pessoas com autismo têm muito mais dificuldade ainda. Quer dizer, as pessoas ditas normais, a gente não sabe muito bem, é como se acoplasse alguma coisa ali, que elas já acreditam no que é passado para elas e já entram naquela linha de raciocínio, às vezes sem nem se perguntar ou pensar sobre as diferenças, do porquê que é assim ou por que deixa de ser. E a pessoa com autismo não faz isso automaticamente. Então, assim, considerando essa questão de graus de gravidade, eu prefiro pensar em termos de espectro. Aquilo que eu estava falando, mesmo as pessoas com fala, né, como você, Vitor, que tem a fala totalmente preservada, ela tem comprometimento nas 3 áreas, de linguagem, de habilidades sociais e comportamentos, interesses, muitas vezes restritos e repetitivos. Isso é comum ao espectro como um todo. Só que no espectro tem pessoas como você, tem pessoas como meus filhos que não falam, que são mais hiperativos, que dependem de uma supervisão 24 horas por dia, que não chegaram a ser alfabetizados, tá?
E tem pessoas até mais dependentes do que eles, que às vezes precisam de uma supervisão para uso do toalete, ou que tem que usar a fralda, não consegue o controle de esfíncter, né? Tem um grau de severidade ainda maior do que o deles. Mas me explica uma coisa, dentro desse espectro, então, dependendo do estímulo, ele pode caminhar no espectro? E tem gente que mesmo com estímulo não vai caminhar? Como é que é? Olha, eu acho que todo mundo pode caminhar. A pessoa, enquanto está vivo, ele tem a capacidade de se desenvolver, né? Nós, enquanto seres vivos, temos essa habilidade. Às vezes em graus maiores ou menores e às vezes de forma diferente. Daí a importância de que mesmo nessa pessoa severa, grave, não verbal, hiperativa, que aparentemente não entende nada, da gente investir. Sim, com e certeza. às vezes pequenas aquisições são muito importantes. Eu lembro, por exemplo, meus meninos usam alguns signos da fala sinalizada, que é uma metodologia que usa signos da Libras, mas na sintaxe do português falado. Então, quando eles aprenderam o primeiro signo deles e que eles aprenderam a eficácia que isso tem, deles, vou contar o caso, eles gostavam muito de Coca-Cola, gosto até hoje. Eu também. Nós também. E a psicóloga treinava, punha um pouquinho de Coca-Cola no copo, não deixava ele pegar e treinava ele fazer o signo da Coca-Cola, que era esse, tá? Então, quando ele descobriu o poder que isso tinha, assim, a importância que foi isso para eles, a questão do apontar também com intenção comunicativa, a importância que foi isso para eles. Então, assim, são coisas que às vezes quem não está nesse universo nosso pode achar assim, o menino, ela continua sendo grávida da mesma forma. Não, eles têm, e tem uma coisa neles, assim, que eles têm uma vitalidade, eles têm uma alegria de viver. A gente viu. Que às vezes o neurotípico não tem, exatamente, entendeu? Sim. Então esse investimento em oferecer ferramentas para que eles estejam nesse mundo de uma forma um pouco melhor, esse exercício de ser um tradutor mais eficaz, por mais que a gente não entende tanto da língua deles, não, mas a gente tenta aprender com eles e deixar eles aprenderem com a gente, né? Vale a pena e muito, com certeza. Isso é muito bom. E você falando isso, eu penso que o ser humano, ele tem um potencial muito grande. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. O ser humano, ele tem um potencial muito grande e a gente tem que ajudar ele a ter condições de mostrar esse potencial, de desenvolver do jeito que ele é. Sendo autista, não autista, como for. E eu penso assim, de qual maneira a gente pode fornecer as ferramentas, quais são os tratamentos, talvez, que são mais importantes para o autista mais não verbal, enfim, que ele possa ter a condição de desenvolver esse potencial sendo quem ele é. Muito importante essa sua pergunta, e eu acho que hoje em dia a gente tem um leque de tecnologias enorme. Tem também algumas que se dizem tecnologias, vamos dizer assim, algumas ofertas de serviço que a gente tem que tomar cuidado, porque infelizmente existem pessoas que aproveitam da fragilidade das famílias para oferecer miríades, utopias, como se o autismo pudesse ser extirpado e como se ele fosse um mal a ser extirpado também. Nossa, isso é essa promessa de falsa cura, isso é um problema gravíssimo. Sim. Mas dentro das coisas conhecidas, eu sou psicanalista, já era antes de tê-los, eu acho que a psicanálise num determinado momento me dificultou de aceitar esse diagnóstico, que existia um entendimento da psicanálise que a mãe do autista poderia causar o autismo dos filhos, então isso para mim foi muito desafiador, mas eu continuo sendo psicanalista, continuo exercendo a psicanálise, e eu acho que ela traz uma coisa muito preciosa, que é isso, que a pessoa é um sujeito, que a pessoa tem desejo, que a pessoa... E não adianta você querer ensinar alguma coisa a alguém se você não conseguir fisgar um pouco do interesse dela. Se você não conseguir você querer impor a sua vontade ao outro sem escutar dele, sem escutar o ponto de vista dele,
isso é no mínimo violento. Então, isso que a psicanálise traz é muito precioso. Então, assim, eu tive fase de grande desilusão com a psicanálise na abordagem do autismo, de procurar só terapias comportamentais. Hoje em dia, meus rapazes já voltaram a ter atendimentos com orientação psicanalítica. Está mudando também, mas passaram pelo PECS, pela fala sinalizada que eu falei, pelo TIT, né? Que foram também pelo currículo funcional natural. Quer dizer, são uma série de abordagens que ajudam e muito as pessoas com autismo. Agora, tem detalhes, assim, a questão da atenção compartilhada na criança pequena, mesmo com autismo severo, você estar atento para desenvolver isso, para estar atento à pessoa, isso é muito importante. Então, existem muitas tecnologias. Agora, ao par dessas tecnologias, eu acho que o principal é a gente lidar com a questão do estigma. Porque é o que eu cheguei à conclusão num determinado momento, e por isso que eu me engajei na construção de políticas públicas, porque por mais que meus rapazes se desenvolvam, eu falei, eles vão continuar tendo autismo, né? Eles se desenvolveram, sim, ao longo desses anos, mas eles continuam tendo autismo, e um autismo que pode ser, né, em relação ao Vitor, então, eles têm muito mais necessidade de apoios e de ajudas do que você hoje, né, Vitor? O que não quer dizer também que as suas dificuldades sejam menores do que as dele. E que né? todos nós não sejamos sujeitos que podem... que tem as próprias vontades, não é mesmo? Com certeza. E a questão do estigma, Vitor, eu acho que isso aí, assim, porque eu, como psiquiatra, trabalhei em hospitais psiquiátricos que hoje eu vejo que tinham pessoas lá que tinham diagnóstico de esquizofrenia, mas que talvez se eu fosse reavaliar hoje, eu faria uma revisão desses, e eram pacientes vivendo cronicamente em hospital. Teve hospital que eu trabalhei, que a ala onde ficavam as pessoas com deficiência mental, ou com autismo mais severo, com doenças mentais que vêm desde a infância, era isolada dentro do próprio hospital. Até o pátio dele era diferente dos outros, assim. Então a gente é herdeiro de uma cultura que sistematicamente segregava essas pessoas. Você tinha duas opções: ou você não ia poder falar para ninguém que você tinha autismo, ou você ia ir para o hospital psiquiátrico. Era quase que assim a sociedade da qual nós somos herdeiros. Era tipo assim, ou a pessoa é louca ou ela é sadia, né? E o louco vai para o hospital psiquiátrico e o sadio tem a chance de conviver com a coletividade. E isso é extremamente violento, obviamente. Sim. Só que o hospital psiquiátrico não está só no muro do hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico está dentro da cabeça de cada um. Nossa, e, inclusive em relação a si mesmo. Porque de louco todo mundo tem um pouco e a gente tem que saber lidar com isso melhor. E aí eu acho que tem que a questão da inclusão, mesmo para pessoas com autismo mais severo, ela é muito importante. A gente poder aprender a conviver com a diferença é bom para os dois lados. Na escola regular, é possível a escola acolher o autista severo ou moderado, como ela já acolhe o leve, e alguns casos também dizem que nem o leve podia ir. A escola regular é uma boa, não é? Com certeza, eu luto por isso. Eu participei da construção dessa linha de cuidados aí para atenção às pessoas com autismo no Sistema Único de Saúde. Eu luto por política pública para a pessoa com transtorno do espectro do autismo, porque eu acho que a pessoa com autismo tem que estar aonde todo mundo está, quer dizer, essa interação ela é rica para os dois lados. E não é justo você colocar uma pessoa que tem dificuldade de socialização
convivendo apenas preferencialmente com outras que têm a mesma dificuldade que elas. Elas podem conviver também com essas pessoas. Pode crescer com todo isso. mundo ganha. Mas pode, se você puser essa coisa. Agora, a gente tem que ter estratégias. Eu acho que também falar assim, eu sou a favor da inclusão, a escola tem que aceitar a pessoa, independente do grau de comprometimento que ela tem e tal, que a escola se vire, não é tão simples assim. A gente vê na prática que não é tão simples assim. Esse livro trata disso também? Aí trata mais da questão médica, da abordagem psicossocial do autismo. Ele é de quando? Mas ele foi lançado em 2013. Porque tá? eu estou fazendo esse parênteses porque tem muita gente que acha que as famílias necessariamente não pensam muito nos seus filhos, mas não pensam... olha, a gente diz, né? Ser autista pobre é horrível. Então, assim, gente, é um gasto muito grande. A gente tem contato com gente do mundo, do Brasil todo, tem do mundo também, sim, mas especificamente do Brasil é terrível. Mas já tem gente preocupada com isso. Isso foi que a senhora fez aqui nesse livro, que foi lançado pelo Ministério da Saúde. Isso. Tem 2 documentos do Ministério da Saúde que tratam da atenção das pessoas com autismo no SUS. Um é esse e outro é da área da pessoa com deficiência, tá? Então, são 2 documentos. A nossa intenção, eu fui diretora técnica da Associação Brasileira de Autismo. Pela associação, a gente queria que fosse um documento único tratando da atenção no SUS como um todo. Nesse documento, a gente contempla a interface com a atenção básica, com os núcleos de apoio à saúde da família, com as escolas, com assistência social. E está acontecendo? De 2013 para cá? Muito pouco ainda. Porque muito pouco ainda, mas tem mudado. Eu folhei, é fantástico. É um manual. O dia que isso aqui for colocado em prática, a gente está feliz. Não é verdade? O que falta? Falta muita coisa ainda. Falta vontade política, falta essa questão do estigma, do preconceito. Às vezes ela não é explícita, ela é subliminar. Então a pessoa às vezes tem até um discurso inclusivo, mas as práticas para que isso ocorra de fato, elas têm que ser construídas no dia a dia e não é fácil, não é fácil. Então tem que... E as famílias... fica muito assim, os movimentos sociais, eles normalmente, o próprio, por exemplo, o movimento LGBT, a própria pessoa é porta-voz, né, das demandas do movimento. O movimento das pessoas com deficiência, com outros tipos de deficiência. Nada sobre nós sem nós, né? As pessoas com autismo, muitas delas não têm essa percepção do que é essa necessidade de se mobilizar socialmente. E as famílias, por outro lado, são sobrecarregadas com a demanda de ter um filho com autismo e pela falta desse tipo de estrutura. E historicamente no Brasil, o que aconteceu? Foram as famílias que conseguiram se unir, se organizar um pouquinho mais. O Estado devolvia a elas a responsabilidade para criar serviços para os próprios filhos e para mais alguns. Isso pode continuar existindo, é um trabalho com muito mérito e que tem que ser honrado. E que tem que ser honrado. Mas a gente pode ir além disso, a gente pode oferecer essas metodologias todas que existem para facilitar o desenvolvimento da pessoa com autismo num ambiente mais inclusivo, mais natural, mais disponível para todos. Não tem que ter 5 especialistas no Brasil em autismo, né? Assim, 5 neurologistas ou psiquiatra igual era talvez há 20 anos atrás. Hoje em dia quando a gente... Nasceu. Era assim. Muito tempo. A gente está tendo esse conhecimento um pouco mais difundido, que é o que precisa. A escola também não é correto. A escola, você se vira com meu filho. Tá, você se vira com meu filho, mas essas metodologias que a educação especial enquanto mecanismo de segregação, a gente é contrário a ela.
Agora, a educação especial, enquanto mecanismo para oferecer tecnologia para o desenvolvimento da pessoa humana, com as dificuldades que ela tem, ela é extremamente necessária e a gente tem que preservá-la e levá-la para um ambiente onde que ela tem que estar, que é nas escolas, devem ser para todos, ou devem vir a ser para todos, a gente espera, né? Doutora, eu queria falar, eu estou muito feliz em ouvir toda essa sua experiência que ajuda a gente a abrir mais a nossa mente e pensar assim, a cada programa a gente está aprendendo mais, até eu e você também, né, Mamãe? Com certeza. E para fechar aqui, eu queria que você dissesse qual a sua mensagem para as famílias com autistas não verbais. Eu vejo que muitos acabam desistindo, e não é por aí, não é? Olha, a luta é muito grande, como eu disse, eu tive momentos de muita dificuldade. Essa história de ser psiquiatra, por um lado, pode ter me ajudado em termos de acesso a informações, mas por outro lado é o que eu disse, eu tinha primeiro um aprendizado prévio de que autismo eram quadros muito graves, de prognóstico péssimo, de um comprometimento extremamente severo, que autista não fazia vínculo afetivo, que a pessoa com autismo não conseguia fazer vínculo afetivo, e além disso, da história da mãe causava com o autismo do filho. Então, assim, não sei se vocês conseguem imaginar o que eu passei ao longo desses 22 anos. Um desespero. Então, eu tive um momento de muita dificuldade mesmo e de muito sentimento, assim, de solidão. Então, assim, uma coisa importante é isso, é buscar outras pessoas que vivenciem, assim, eu não sou a primeira nem sou a última que tive filho com autismo. Então, a gente trocar experiência é uma coisa muito importante, tá? Outra coisa é assim, seu filho é um ser humano. Ele e você também. Tem uma coisa que também é importante da gente lembrar que para cuidar do outro, a gente tem que cuidar da gente. Então, assim, eu já tive momentos de mergulhar muito, de achar que eu abri mão de tudo e ficar em função dos meninos. Eu vou dar um exemplo prático, concreto. Na época do diagnóstico deles, eles já tinham de 3 para 4 anos. Eu havia morado por 2 anos no Rio Grande do Sul e estava voltando para Belo Horizonte. E eu fiquei, assim, 1 ano em função dos meninos. Depois eu falei assim, gente, eu estou em função deles, mas será que isso está resolvendo? Será que é isso? Porque eu ficava meio quase que de motorista para eles, porque eu pus os dois em horário diferente na escola, que eu achava que o fato de ser gêmeos podia estar dificultando a individuação deles, vamos dizer assim. E aí levava para fono, para TO, para psicólogo. Teve época que tinha psicólogo comportamental, psicólogo psicanalista, psicólogo comportamental que foi em casa. Então, assim, a quantidade de coisas que eles já fizeram. E eu vejo, você falou uma coisa aí, assim, autista pobre é difícil. Quando eu luto por política pública é justamente por isso. Porque é uma área que fica muito claro que recurso financeiro sozinho não resolve. Não adianta você ficar pingando com seu filho de profissional em profissional. E esses profissionais, às vezes, não se falarem, ou você ter que levar recado de um para o outro. Isso está melhorando, tem surgido equipes mais integradas e articuladas e capacitadas na abordagem da pessoa com autismo. Mas mesmo assim, não adianta ele ser bem cuidado ali naquela clínica e sair e a sociedade não saber lidar com ele. Então daí toda essa minha luta, e foi a partir de quando eles já estavam com uns 8 anos e tal, por política pública para a pessoa com autismo. Quer dizer, por mais recurso financeiro que a pessoa disponha, ela não vai conseguir capacitar e articular uma equipe multiprofissional no tempo hábil para atender necessidades do filho dela. Mas, na verdade, ela também não pode ficar na ilusão que no dia que ela tiver essa equipe dos sonhos, é que o filho dela vai desenvolver.
às vezes, tão importante quanto essa equipe articulada e capacitada, ela poder sair com o filho dela na casa de amigos, ir num parque, numa praça, conversar com ele olho no olho, ter tempo de qualidade com ele, para brincar com ele, interagir com ele. Isso que eu falei da atenção compartilhada, de brincar junto. Eu olho para você, você olha para mim, nós olhamos para a Selma, nós olhamos para o mesmo livro e a gente troca ideias sobre isso. Isso é muito importante no desenvolvimento de qualquer pessoa. Então, minha gente, olha aí. A doutora Maria Helena nos deu dicas preciosas. Primeiro, a gente já ouviu o lado de cá, de muita dificuldade, de falta de dinheiro, disso, daquilo, aquilo outro. A doutora Maria Helena não viveu isso, mas ela diz que no final das contas o que faz a diferença é o ser humano. Exatamente. Sempre é a família, é esse aconchego, é não se sentir sozinho, é conversar com o outro. E aí, por causa disso, eu vou me despedir agradecendo muito de ter vindo conversar com a gente, viu? Eu também estou super feliz hoje. Que bom. Muito obrigada. Que bom. Ó, a primeira de uma série, viu, gente? A gente vai voltar com ela aqui. Muito obrigada. Até o próximo programa. Até.